como você bem lembrou, a gente vai trazer aqui no fim de semana, Lula não entendeu uma pergunta que foi feita em português por uma jornalista que queria saber se o presidente brasileiro confirmava o que disse na China sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. As declarações de Lula foram consideradas hostis por países da União Europeia e pelos Estados Unidos. O presidente de Portugal precisou traduzir a pergunta. Ao Presidente de Portugal, eu pergunto se depois das recentes declarações do Presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia, se entende que o Brasil tem condições para desempenhar um papel de mediador pela paz, ou se entende que ficou comprometido ou fragilizada a sua neutralidade. E sobre este mesmo assunto, ao Presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se mantém essas palavras. Eu confesso que eu não... Não foi fácil de ouvir, tem que ser baixo. Há uma semana afirmou... Tá. Eu percebi porque já a conheço há muito tempo. Há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. Eu sinceramente não consigo entender. Sim, são as suas palavras sobre a questão ao Brasil. Deixa. Na resposta, como mostra o vídeo que vamos exibir agora, Lula mentiu. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU. Augusto, a gente selecionou aqui 3 momentos em que o Lula disse que a Ucrânia tem responsabilidade pelo conflito. Vamos seguir aqui adiante. Em entrevista à revista Time, em maio do ano passado, Lula disse, abre aspas, às vezes fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto Putin. Ele é tão responsável quanto Putin, porque numa guerra não tem apenas um culpado, fecha aspas. E sobre o assunto, Lula disse ainda. Vamos acompanhar. Não é necessário ter guerra. O que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno, sabe, da Ucrânia. Não vamos, talvez nem se discuta a Crimeia. Talvez nem se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. O Zelensky não pode também querer tudo o que ele pensa que vai querer, sabe? A OTAN não vai poder se instalar na fronteira. E aí, Augusto? É uma salada que mistura vários ingredientes aí, os mais notáveis são a ignorância, né, e a malandragem, que não funcionam. Primeiro, ele imagina que a Crimeia pertence historicamente à Ucrânia, faz parte do território ucraniano. Ele está dizendo para deixar a Crimeia. Quando ele tem de comentar a ditadura venezuelana ou outras ditaduras amigas, ele diz, não quero, não interfiro na soberania de outros países. Aí ele quer que a Ucrânia entregue partes enormes do seu território. Tanto que aí ele leu na internet, né? Os caras entregam a Amazônia, então, para determinado país, entrega o Rio Grande do Sul para a Argentina e negocia isso. Ele não sabe do que está falando e é mentiroso. Ele conta mentira porque ele acha que conforme a plateia, ninguém sabe do que ele falou anteriormente, vai mudando a plateia. E não há com ele, apesar da comitiva imensa, né, de que vamos falar, não há com ele mais a plateia aí que fica rindo de piada que não terminou e aplaudindo mentiras. Ele fez o seguinte, primeiro, ou ele não entendeu, quando ele disse que não estava entendendo o que a moça dizia, ou ele não entendeu de fato e, portanto, devia pedir desculpas ao mundo, porque foi ele que assinou com o presidente de Portugal o mais recente tratado de reforma ortográfica. Ele não pode tratar de uma língua que ele ignora. Né? No caso, o português de Portugal, ele também não fala o português do Brasil. Ou ele entendeu tudo e achou que podia mentir, quebrou a cara. Foi exposta nessa viagem a mentira ambulante que o Lula é.
É um palanque ambulante, uma mentira ambulante. Ele só mentiu. Aí o PT, que dizia, o Brasil está recuperando prestígio no exterior. Está ficando com cara de Lula. É isso. Se essa cara é boa...